Olá, boa tarde. Hoje o Entrefala é muito especial. Vou entrevistar um parlamentar, o deputado distrital Fábio Félix. Ele é deputado em Brasília, no Distrito Federal, e a gente vai falar sobre Covid no Distrito Federal. Faz parte do Covid nos estados, mas, como a gente sabe, Distrito Federal não é bem. Um pouquinho sobre isso também. Confesso que eu estou um pouco nervosa hoje. Olá, Olá! Tudo bom? Como é que você tá, Mariana? tudo bem? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, legal estar aqui contigo, viu? Bem-vindo. Esse é o Entrefala, é um programa que eu estou fazendo durante a quarentena, que eu estou conversando com diversas pessoas sobre vários temas específicos sobre a Covid. E recentemente a gente começou uma temporada nova de Covid nos estados. E aí vou falar contigo sobre a Covid no Distrito Federal. Obrigada por ter topado o convite. Ah, legal, tô feliz de estar aqui com você. Fábio, eu começo sempre apresentando meus convidados e convidadas e depois eu peço para que o próprio convidado se apresente. Então, eu vou falar o que está no card de divulgação, a divulgação formal, e depois eu Tá. queria que você falasse por si mesmo, que a gente fala melhor de nós mesmos, né? Gente, esse é o Fábio Félix, ele é deputado distrital no DF, ele é ativista LGBT, servidor do socioeducativo, professor, doutorando em ciência política. E como você tem tempo de tanta coisa, Fábio? Não, é difícil, viu? Queria que você se apresentasse agora para Tá, o agora é minha pessoal. vez, né? Então, eu sou assistente social do GDF, né? Então, ativista aí de direitos humanos, LGBT. Sou assistente social de formação e me formei pela universidade aqui, a Universidade de Brasília. E agora eu estou deputado distrital pelo PSOL. Sou presidente do PSOL, estou na construção partidária aí há muito tempo e agora nessa construção a gente vai se reinventando na militância, no processo de interação com tantas pautas e lutas importantes e agora, em 2018, fui candidato a deputado distrital eleito, o primeiro eleito pelo PSOL aqui no DF, o primeiro LGBT a ocupar uma vaga na Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal também. Feliz de ter essa oportunidade de poder disputar, lutar e falar de pautas que são tão importantes. E estou aqui hoje com você, muito feliz de estar conversando com você também. Ah, muito obrigada, Fábio. Bom, eu queria começar te perguntando, né, antes da gente falar propriamente sobre Covid, sempre tem umas perguntas introdutórias que eu faço para os meus convidados também, para falar um pouco sobre militância, para falar sobre, enfim, outras partes que permeiam a nossa vida também. E aí Uhum. você citou justamente o fato de você ser o primeiro LGBT eleito, que nos dá muito orgulho. Isso. Somos companheiros de partido, né? Eu também sou do PSOL aqui em Goiânia. E a gente se conheceu justamente num evento da Fazubra, que eu era até então, desincompatibilizei ontem para poder concorrer à eleição aqui Ah, para ser também. candidata. Ah, legal. Sim, a Foi o último vereadora. dia. Sim. E aí eu queria te perguntar sobre isso, assim, como é ser essa experiência de ser o primeiro LGBT eleito para a Câmara do Distrito Federal? Olha, é uma experiência muito importante, assim, em vários aspectos. O primeiro deles que eu vejo é a representatividade, né? A representatividade, ela é muito transformadora. Então, você ter uma pessoa LGBT ocupando um espaço institucional, um espaço político, espaço esses que a gente nunca teve oportunidade de estar, até porque, historicamente, a nossa existência, a existência LGBT, é uma existência que é vítima de violência, é uma existência que não tem seus direitos garantidos, que não tem lugar garantido na sociedade. Então, a LGBTfobia coloca a gente nessa marginalidade, digamos assim, historicamente, né? Claro que a gente tem tido uma série de conquistas, mas os espaços de poder não eram espaços comuns para nós. Então, o primeiro LGBT eleito, assumido, orgulhoso de sua orientação sexual que nós tivemos no Brasil foi o Jean Willis no Congresso Nacional, que foi muito importante para nós como figura política, como inspiração, como alguém que abriu uma porta de representatividade e agora eu tenho a oportunidade de estar nesse lugar. E eu vejo algumas diferenças, assim. O fato de eu sentar numa cadeira na Câmara Legislativa como deputado me coloca num patamar de igualdade com a classe política, com setores que decidem sobre a legislação, né, aqui em Brasília, que eu acho que é muito importante
Desde que eu cheguei lá, nenhum deputado distrital teve coragem de fazer nenhuma fala contra a população LGBT ou tentando distorcer fatos sobre a questão LGBT no Brasil. Até aqui, né? 1 ano e 5 meses de mandato. Porque sabem que eu estou lá e vou fazer o debate e o contraponto na tribuna. Então essa representatividade é muito importante. Só que ela tem que vir acompanhada de conteúdo. Não adianta também qualquer LGBT. Tem que ter um LGBT comprometido com uma pauta de defesa dos direitos da população LGBT e da população do andar de baixo em geral, né? Da classe trabalhadora, da população negra, das mulheres, que são setores que têm seus direitos e sua cidadania prejudicadas e não garantidas, né? no dia a dia. Então é para isso que a gente está lá para lutar. E a gente também tem como consequência garantir um avanço aí na legislação, né? Então garantir uma legislação que seja mais respeitosa, mais inclusiva, mais garantidora para a população LGBT, que eu acho que isso é importante. Mas o fato de sentar na cadeira, eu acho que já é muito importante, porque sentar na cadeira já mostra que a população LGBT está indo para um outro patamar, que é ocupar a política, disputar as narrativas da sociedade. Com certeza, é muito importante. A placa atrás de você, da Marielle, né? A grande representatividade também da Marielle como uma mulher bissexual, negra, da favela da Maré. E tantos dias sem saber quem mandou matar Marielle. Exatamente, uma referência para nós e uma referência que a gente faz questão de lembrar todos os dias, lembrar sempre. O nosso mandato tem muito essa marca. E a gente tem trazido Marielle para o nosso mandato como inspiração, os projetos de lei de Marielle e a luta por justiça também. Sim. Fábio, eu queria te perguntar, e aí é uma coisa que nós temos em comum, vou te contar isso agora, que talvez você não saiba. Eu trabalho aqui em Goiânia no CEPEA UFG, que é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, ligado à universidade. E lá a gente desenvolve trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Então, a gente faz atendimentos no consultório, né? Psicólogos e psicólogas fazem atendimento lá no centro e a gente dá oficinas para os adolescentes que estão no sistema socioeducativo. Eu mesma já tive a oportunidade de ministrar uma oficina de gênero e sexualidade para as meninas internas aqui de Goiânia. E aí, como você é servidor do socioeducativo, eu também queria te perguntar sobre essa questão, sobre essa realidade. Porque, por exemplo, aqui em Goiânia, a gente sabe, não só em Goiânia, mas nas unidades do interior também, a gente sabe que esses adolescentes não estão podendo receber visitas durante o período do isolamento social. Como é que está essa situação aí no DF? Olha, de fato, é uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Existe uma orientação pela suspensão da visita, porque, infelizmente, a visita ela acaba expondo a uma hipercontaminação dentro das unidades que atendem os adolescentes autores de ato infracional. Eu sou assistente social de carreira dessa área, então trabalhei 10 anos no atendimento a adolescentes que cometeram ato infracional e hoje cumprem medida socioeducativa de internação. Trabalhei em várias unidades aqui do Distrito Federal. Então eu sei como as unidades elas carecem de garantia de direitos, atividades institucionais que possam ter aquele caráter mais ressocializador e não um caráter só de responsabilização, de repressão. Até porque a gente precisa apostar mais na nossa juventude, né? Então é uma preocupação que eu tenho aqui no Distrito Federal. Infelizmente, nesse momento de pandemia, eles têm sofrido mais ainda essa subtração dos seus direitos, porque não tendo a visita, não tendo contato familiar, a agonia é muito maior, né? Então, o momento de apreensão lá dentro é muito maior. Então, a gente tem sugerido muito aqui no DF que as unidades elas criem algumas contrapartidas, seja nas atividades internas, aumentando o fluxo de atividades internas, o que também não é fácil, aumentando a possibilidade de uma alimentação extra, né? Porque as famílias levam o que se conhece no meio, que é a COBAL, que se conhece nesse meio, as famílias levam essa alimentação suplementar. Então, que o Estado garanta nesse período essa alimentação suplementar e que seja garantida também a televisita, que é uma visita via tablet ou algum outro meio nesse período, né? O próprio DEPEN do Ministério da Justiça tem equipamentos para isso. A gente aqui no Distrito Federal tem forçado para a Defensoria fazer isso no sistema prisional, quer dizer, sugerido, né? A Defensoria para fazer isso no Distrito Federal e a Defensoria tem feito essa parceria com a gente. E a gente também acha importante que seja garantido isso no sistema socioeducativo. Até que a tecnologia esteja lá, que seja pelo menos uma ligação semanal de todos os jovens para suas famílias, para manterem um contato, manterem um diálogo, sabendo que, de fato, pelas recomendações internacionais, essa visita não pode retornar nesse momento ainda. Sim, e é muito importante a gente que trabalha com os aspectos psicológicos desses adolescentes, a gente vê o quanto é importante a visita familiar
Legal saber que tem essa televisita. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Aqui em Goiás a gente tinha, né, o CIP, que era o Centro de Internação Provisória, que estava super lotado e que no ano retrasado 10 adolescentes morreram queimados. 10 Meu adolescentes morreram, Deus. sim. E ele foi desativado essa semana. A gente conseguiu, né, a Comissão de Direitos Humanos e vários ativistas aqui, a gente batalhou bastante e essa semana ele foi desativado. Funcionava dentro de um batalhão da PM. Tanto que Não, que é era totalmente irregular. irregular, né? Sim, Totalmente contra a lei do SINASE, né? Que é o 2594, que é uma lei muito importante, que é uma conquista também do movimento da infância e adolescência, contra as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer unidade que esteja em superlotação, ela é incapaz de garantir os direitos dos adolescentes, ela é incapaz de garantir ressignificação de trajetórias, aqueles direitos que geralmente foram negados nas trajetórias desses adolescentes que estão no mundo infracional. Então, eu fico muito feliz por essa conquista. Nós tivemos conquistas parecidas aqui também em Brasília, pois nossa luta por direitos humanos é conectada. que bom. Fábio, eu queria, antes da gente entrar para falar especificamente de políticas públicas, do combate ao coronavírus, tem muita gente daqui de Goiás e tem muita gente de outros estados também que está assistindo, que tem assistido o Entrefala. E às vezes as pessoas não entendem muito bem como é que funciona o Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, né, uma unidade federativa, mas tem uma Câmara Distrital, né? Você é deputado distrital. Como é que funciona tudo isso? Porque às vezes fica confuso para quem não é daí, não é de Brasília. Eu sei que você é goiano, não sei se você é goiano, mas eu sei que você Não, tem sou família, goiano, não. Tenho, eu mas tenho você tem família em família Goiânia. aqui, né? Tenho, vou sempre a Goiânia, gosto muito de Goiânia. E espere aí, que quando tiver eleição e a gente puder ir para a rua, espere aí também para sua campanha, hein? Com Para sua certeza. pré-campanha. Eu vou em Goiânia porque minha família mora aí, né? Mas não porque eu sou daí, eu sou de Brasília mesmo. E o Distrito Federal é um trem meio esquisito, né? Porque a gente Uhum. fica no meio do Goiás, pertinho de Goiânia, de Anápolis, de Goiânia, de Alexandria, Badiânia, naquele caminhozinho. Só que o Distrito Federal é uma unidade da federação sui generis, ela é muito diferente de todas as outras. Então a gente não tem municípios e a gente é composto por várias RAs, que são regiões administrativas. E essas regiões administrativas compõem o Distrito Federal. Então tem Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Samambaia, Recanto, várias, e elas compõem o Distrito Federal. E por isso, por essa conformação mais espremida, mais juntinha, a gente não tem uma câmaras municipais e uma Assembleia Legislativa, como é nos estados. Aqui a Constituição Federal previu uma unificação. Então a gente tem uma Câmara Distrital, que é o misto de vereança, né, de uma Câmara Municipal com uma Assembleia Legislativa. Então eu sou deputado distrital, que é um deputado aqui do Distrito Federal, que é um misto de vereador e deputado estadual. Então a gente fala desde aquela questão mais objetiva, que é a questão do buraco na rua, que é uma coisa que o vereador fala muito, do asfaltamento, da limpeza urbana, até discutir a alta complexidade da saúde, que seria uma função do deputado estadual. Né? Como funciona o Sistema Único de Saúde, como é que a alta complexidade faz o atendimento, faz a gestão, como é que a segurança pública funciona no distrito. Então a gente debate todas as dimensões. Então é um acúmulo de tarefas que é bem pesado, viu? Posso dizer que acumular essas duas funções é algo bem pesado ainda aqui. Mas é uma conquista que a gente tem lutado muito é para que seja mais representativo o Distrito Federal, inclusive mais participativo, até para a definição de quem são os administradores regionais, quem está nas administrações regionais, que hajam conselhos comunitários para participação popular, para voto, discussão também. Deve ser bem interessante. É um sistema híbrido, né? Mistura um pouco da Câmara de Estado e Vereadores. município, Sim. Bom, então com essa explicação, eu queria já partir para as perguntas específicas sobre as políticas de combate ao coronavírus. Eu, por coincidência, estava em Brasília no momento em que foi determinado o isolamento social. Eu estava, inclusive, com a Júlia, que trabalha contigo no gabinete, Uhum. e ela me falou, nossa, vão fechar tudo amanhã, Mari. E aí a gente começou, meu Deus, mas é desse tamanho, é isso mesmo que está acontecendo? E aí eu lembro que o Distrito Federal foi um dos primeiros lugares onde foi decretado o isolamento social, a quarentena, etc. E o que eu sei, o que eu estava lendo, pesquisando para fazer essa entrevista contigo, é que agora está tendo uma flexibilização, a exemplo de outros lugares do país,
como é que tá, né? Eu queria que você fizesse, inclusive, do ponto de vista, né, uma linha do tempo histórica, fazer um histórico das políticas do Ibanez nesse momento de pandemia. Quais têm sido as medidas tomadas pelo governo e desde o começo até o momento? Olha, primeiro, assim, lá atrás, no dia, se eu não me engano, no dia 11 ou 12 de março, o Foi. governador, foi dia 11 ou 12 de março, o Foi esse governador dia que eu estava. decretou as primeiras medidas de distanciamento social, fechou o comércio de rua, suspendeu uma série de atividades, né? Foi nessa semana aí que a gente começou a não poder mais ter aglomeração, para poder tentar controlar a contaminação do coronavírus. Então, a gente apoiou essa medida do governo, porque foi uma medida preventiva muito precoce, e ela trouxe resultados bem positivos aqui para a cidade. Então a gente conseguiu achatar a curva, a gente é uma das unidades da federação hoje que mais tem ainda estrutura hospitalar para fazer o atendimento adequado. Mas agora a gente está vivendo um impasse muito grande, porque o governo começou o que eu estou chamando sempre de flexibilização radical. Ao invés de fazer uma flexibilização, a flexibilização é possível? É sim. Você pode flexibilizar as atividades. Inclusive, tem vários países do mundo fazendo isso. Mas a OMS ela estabeleceu um roteiro de flexibilização das atividades. Ou seja, você flexibiliza um serviço e aí depois você espera 14 dias para analisar qual foi a repercussão dessa flexibilização nos dados da cidade para depois fazer uma nova flexibilização, escolher um outro serviço. Então o GDF trabalhou com duas linhas. A primeira, ele banalizou os serviços essenciais. Ele transformou um monte de coisa nos decretos, inicialmente, em serviços essenciais. Isso já começou a aumentar o fluxo de pessoas muito da cidade, com essa banalização total aí dos serviços essenciais. E aí isso já começou a prejudicar os dados lá na frente. E agora o GDF está com uma política equivocada de radicalidade, de radicalismo na flexibilização. O que é esse radicalismo? Eles estão abrindo, além de abrir os comércios de rua de forma geral, eles estão abrindo shopping centers, eles estão abrindo lugares que naturalmente geram aglomerações e podem prejudicar a saúde do trabalhador que está vindo para poder prestar esse serviço e também do usuário desse serviço, porque não é o momento desse nível de interação ainda. Então, eu acho que isso é muito perigoso. A gente tem começado a sentir um aumento, a curva que a gente conseguiu achatar. A gente tem começado a sentir um agravamento dos casos, um aumento significativo dos dados de contaminação diária. Há umas 2 semanas atrás, a gente estava com uma média de já com os testes rápidos no DF, o DF é a unidade da federação que mais fez testes. Então, isso é algo positivo também que o governo fez. Então, a gente reconhece o lado positivo. Então, a gente tem mais de 200 mil testes sendo realizados no Distrito Federal. Então, as pessoas estão sendo testadas. Agora, há 2 semanas atrás, a gente tinha uma média de 70, 80 novos casos por dia. Agora, nós estamos com a média de 700 a 800 novos casos por dia, né, sendo detectados no DF. Então, assim, a aceleração disso pode trazer para nós lá na frente um colapso do nosso sistema de saúde, que ainda tem uma rede hospitalar com capacidade de fazer o atendimento. Nós ainda temos, a gente ainda está usando 40%, apenas 40% da nossa capacidade de leito de UTI, né, até porque existe hospital de campanha já instalado aqui, né, no Mané Garrincha, que é o estádio, mas mesmo assim nos preocupa muito a aceleração que o governo está fazendo para a abertura. E tem um elemento aí, porque não adianta também. A pressão econômica é muito grande. Não adianta você dizer para o trabalhador ficar em casa se você não garante as condições de sustentação dele. Né? As condições para comida, é o básico. Né? A dignidade da pessoa. Então, o governo federal não fez dever de casa. Como o governo federal ele não reconhece a existência do coronavírus, a população, os prefeitos e governadores, eles ficam vendidos. Né? Por quê? Eles ficam vendidos porque a renda básica de cidadania é insuficiente, o governo federal demora a pagar, o governo não aprovou uma política que fosse sustentável para as micro e pequenas empresas, então começa um processo massivo de demissões e fechamentos de estabelecimentos. Então tem uma pressão econômica nos governadores e prefeitos. O que nós defendemos é que o governo federal tem que trabalhar para garantir uma renda básica de cidadania, garantir que ela seja ampliada e não pode diminuir o valor, e que os governos estaduais, no nosso caso o GDF, ele garanta também uma renda complementar de cidadania que vá alcançar essas pessoas para que o direito ao isolamento social e ao distanciamento possa se realizar. Sim. E isso é uma tendência que está acontecendo em vários estados, né? Aí também, né? Vocês estão também com uma flexibilização, né? Aqui também. A gente saltou de primeiro estado em número de isolamentos sociais no início da pandemia a último. Agora nós somos o último em níveis de isolamento. Tá bem Todo mundo na preocupante. rua, né?
Todo mundo na rua, vida normal, praticamente. Só as escolas que ainda estão fechadas só voltam em agosto mesmo. Fábio, eu queria te perguntar como é que tem sido a atuação na Câmara, porque eu te acompanho pessoalmente nas suas redes sociais e tal, mas eu queria que você contasse para o pessoal como é que tem sido a atuação enquanto deputado distrital nesse momento de pandemia. Vocês estão fazendo sessões remotas, como é que está sendo? E os projetos também, a fiscalização do governo e a elaboração também de projetos nesse período pandêmico que nós estamos vivendo. A gente tem feito muita coisa, né? Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acho que a gente não esperava ter que ser um servidor público, deputado distrital, num momento tão necessário para o serviço público. Acho que muita gente que não entendia a importância do Estado está entendendo a importância do Estado nesse momento, né? Até governos muito liberais do mundo estão tendo que colocar a mão no bolso para poder ajudar os trabalhadores e garantir que a economia ela garanta aí a dignidade das pessoas, o emprego e etc. Né? Então a gente está trabalhando bastante. Primeiro com a fiscalização das atividades governamentais, com a fiscalização dos serviços de saúde. Então eu tive logo no início, no primeiro dia, na quarta-feira, dia 11 de março, que foi o dia que ele decretou o distanciamento social, eu tive logo cedo de manhã, antes da decretação, no Agarram, que era o hospital referência. É o nosso hospital referência para doenças respiratórias e é o hospital referência para a Covid-19. Então eu estive lá para fiscalizar as condições de atendimento, as condições de distanciamento, isolamento, junto com outros parlamentares. Isso teve uma repercussão muito grande, desencadeou uma reflexão na cidade importante sobre aquele serviço. E a gente, desde lá, tem formado uma série de núcleos de trabalho no gabinete, que são núcleos de direitos humanos na área do sistema penitenciário, prisional, que está um caos aqui no Distrito Federal, com mais de 1.000 contaminados, tentando prestar serviço, informação às famílias e também recomendar melhoras para o sistema de justiça e para a administração do sistema prisional, também para o sistema socioeducativo, para as políticas de defesa às mulheres e enfrentamento à violência, né, como é que deveria ser a recondução, né, a prorrogação das medidas protetivas de forma automática, online, sem precisar de toda a tramitação judicial, como seria normal em tempos normais. Então, a gente tem feito essa defesa e trabalhamos nessa perspectiva. A gente montou um grupo de trabalho que a gente chama de GT Covid-19, junto com várias organizações, Sindicato dos Enfermeiros, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho de Saúde, OAB e outras organizações também, para pensar um pouco como fazer inspeção em todas as unidades de saúde do Distrito Federal. Eu tive na semana passada no Hospital de Campanha, vendo as condições de atuação lá do hospital, como é que estão sendo formulados os serviços, como é que está o atendimento, os fluxos, se os leitos são adequados, se tem aparelhos. Então, a fiscalização tem sido muito presente no nosso trabalho, né, como Comissão de Direitos Humanos e também com esses núcleos de atuação que a gente tem feito. A gente lançou na Comissão de Direitos Humanos, que eu estou presidente hoje aqui na Câmara, uma central de denúncias de direitos humanos na Covid-19. Então, muitas denúncias têm chegado, mais de 2.000 mensagens chegaram. Então, muita coisa em apuração, muitas coisas que a gente tem enviado para os órgãos de controle, né, para o órgão competente, para que ele possa dar encaminhamento, e muita articulação em rede também, porque a gente tem que não só encaminhar, mas tem que tentar solucionar problemas, dialogar com a comunidade, e esse tem sido o nosso desafio cotidiano, né, nesse trabalho. E, além disso, a gente apresentou alguns projetos de lei para tentar responder ao tamanho dessa crise, que seria um projeto de lei específico para enfrentar a Covid para a população em situação de rua, porque a gente sabe que sofre muito nesse momento, já sofre em momentos normais, com a ausência e precariedade da política de assistência social. Então a gente fez um projeto de lei específico, a gente fez um PL da Covid nas periferias para garantia dos serviços de saúde, acesso à política de assistência social, a benefícios sociais. Então, algo que a gente também priorizou. E um outro, para não também delongar e citar tanta coisa, a gente fez um do juro zero para microempresas. Que a gente tem um banco público no Distrito Federal, que é o BRB, que é o Banco de Brasília. Então, a gente fez um projeto de lei que foi para garantir uma linha de crédito a juro zero para as microempresas, para eles conseguirem pegar algum tipo de ajuda nesse momento e sobreviverem no pós-pandemia. Então, assim, foi uma atuação muito grande, a gente fez um monte de coisa entre recomendações, ações, inspeções, diligências e também participação, como você falou, nas sessões remotas, né? Feito uma série de debates aí com os deputados nas sessões remotas, polemizado, discutido e também concordado naquilo que é possível e lutado para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível, mesmo com todas as limitações que a gente tem
vivido nesses tempos, né? Sim. Bom, e eu queria dizer para quem está nos assistindo que ainda não acompanha o mandato do Fábio Félix, dá gosto de ver, assim como todos os mandatos do nosso partido, eu sou suspeita para falar, porque todos os dias eu tenho muito orgulho de tudo que você, Sâmia, Fernanda, David, enfim, tantos que estão nas câmaras, no seu caso, distrital e estaduais, como quem está também no Congresso Nacional, dá orgulho de ser do PSOL e ver quanto a gente tem atuado de maneira combativa, mas propositiva também durante esse período da pandemia. Fábio, eu queria te perguntar também, principalmente para quem é de fora, mas eu vejo porque eu vou muito em Brasília por conta da Fazubra, e muita gente acha que Brasília é o plano piloto, né? Mas a gente sabe que tem as cidades satélites, que são regiões Isso. mais pauperizadas, né? E tem um entorno, porque fica nessa coisa de que não é Brasília, não é Goiás, e são regiões que acabam ficando meio desassistidas por ambos os governos. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente como é que está a situação nas cidades satélites aí do Distrito Federal nesse período. Olha, aqui Brasília tem uma desigualdade enorme. Enquanto você tem uma região administrativa que a gente chama, que é o Lago Sul, que tem um IDH maior que o da Suíça, ou igual ao da Suíça, você tem algumas regiões administrativas muito pobres, sem aparelhos públicos. Então, é uma desigualdade, inclusive o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, ele aponta muito isso. Que a gente é hoje a quarta unidade da federação mais desigual do país, né, entre territórios e especialmente quando se trata de renda. Então a gente vê que tem um impacto muito diferente a Covid-19 nesses territórios, a partir desses elementos, desses cortes que são renda, raça, acesso a serviços, entre outras coisas, né? Então a gente vê que a taxa de letalidade é muito maior nas periferias. Por isso a nossa preocupação que é muito grande para que a gente tenha os serviços de saúde funcionando, para que os hospitais de campanha sejam estruturados, para que os benefícios sociais cheguem para as pessoas. Então, infelizmente, hoje a gente já tem muita aglomeração nas cidades, nas regiões administrativas, no próprio plano piloto, pelo discurso do presidente da República, que acaba fazendo gestos muito autorizativos nesse sentido, e também pela flexibilização radical que o governo do Distrito Federal está impondo nesse momento à cidade. Então, acho que essas consequências podem ser muito ruins para as nossas regiões mais periféricas, que são cidades vivas, que foram construídas a partir desse apartheid, que a ideia da construção de Brasília era um sonho de construção no Cerrado, no meio do país, de um lugar que pudesse florescer a capital do país, um lugar moderno, né, planejado. Mas, infelizmente, só quiseram que coubesse nesse lugar moderno e planejado aqueles grandes políticos, empresários, e foram afastando quem construiu Brasília e a população mais pobre, que realmente colocou a mão na massa para construir a nossa cidade para as regiões mais periféricas. Então, a gente tem aí a Ceilândia, que é a Ceilândia porque as primeiras 3 letras é a CEI, que é o Centro de Erradicação de Invasões. Então, ela veio para tentar tirar as pessoas que estavam em supostas invasões na área central de Brasília e jogaram para uma região bem distante de Brasília e que se formou depois a Ceilândia, que é uma cidade estruturada, é uma cidade forte, com uma militância, uma galera que luta e tem muita identidade pela Ceilândia. Mas ela é fruto dessa resistência, pessoas que ocupavam os lugares mais próximos da cidade porque construíram essa cidade, porque colocaram a mão na massa, porque prestam serviço para a elite dessa cidade e foram jogados para territórios mais distantes. E assim foi a formação de outras cidades periféricas, que a gente chama de cidades, mas são regiões administrativas, né? As outras cidades que são periféricas e estão no entorno do Distrito Federal e são cidades muito importantes para a nossa formação de identidade. É a classe trabalhadora que coloca a mão na massa e luta para que essa cidade continue de pé. Então, essa desigualdade ela é muito típica de Brasília e a gente tem usado também o mandato muito para refletir e denunciar essa desigualdade e defender que hajam políticas públicas em todos os territórios do Distrito Federal. Sim. Você é doutorando, você fez toda a sua formação na UNB, né? Graduação, mestrado? Foi. Eu fiz a graduação. Eu sou um doutorando, meio doutorando, né? É bom dizer a verdade. Minha formação em serviço social é na Universidade de Brasília. Eu fiz meu mestrado no serviço social, minha graduação em serviço social, meu mestrado em política social na Universidade de Brasília também. E depois eu saí, comecei a dar aula, fui professor da Universidade Católica, além de assistente social, dava aula também
em algumas universidades, voltei e dei aula na Universidade de Brasília como professor substituto, depois como professor colaborador, e também voltei para fazer o doutorado. Passei no doutorado, fiz todas as disciplinas, comecei a atuar forte já em outro departamento, que é o de ciência política, que é onde eu estou matriculado hoje no doutorado, só que com muita dificuldade de avançar nesse momento, né? Porque o trabalho parlamentar tem sido muito extenuante, então eu estou numa negociação com o meu programa aí de pós-graduação sobre prazos, etc. Imagino. Nossa, eu fiz o doutorado sem mandato nem nada e já foi difícil. E Imagina tendo já é mandato. quase impossível, também já estava quase impossível sem mandato antes fazer o doutorado, então, assim, é muito difícil. Então nós estamos nessa negociação com programas. Eu estou matriculado numa área que eu gosto muito, a ciência política, aprendi bastante com os autores também. Tem sido fundamental para o desempenho do mandato, é uma área que eu estou gostando muito. Sim. Eu te fiz essa pergunta para a gente começar a falar um pouco também que todas as pessoas que eu tenho entrevistado aqui, todas não, mas a maioria tem alguma relação com a universidade, porque eu conheço muita gente dos técnicos administrativos, por ser a minha categoria, e aí a gente tem falado bastante, acho que é importante a gente falar sobre isso neste momento, ainda mais depois de tantos ataques que a gente tem recebido de que as universidades só fazem balbúrdia, de Uhum. que em projetos como o Futurice, enfim. Eu acho muito importante a gente dizer do valor que as universidades têm nesse momento de enfrentamento da maior pandemia que a gente já passou, que as universidades que têm produzido, né, produzido máscara, produzido respirador, têm feito muitas pesquisas aqui na UFG, em todo mundo que eu entrevisto fala sobre a sua realidade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a UNB, o que a UNB tem feito, né, nesse momento de pandemia, porque eu acredito que, assim como as outras universidades, tem feito bastante também, e para a gente valorizar a ciência, né? Olha, a ciência ela é fundamental, ainda mais num tempo onde parece que as pessoas começam a se alimentar de perspectivas anti-ciência, né? Não começam, parece que não ouvem a ciência e as pesquisas que são tão fundamentais para a gente enfrentar um momento difícil como esse. Então, acho que o que a Covid-19 tem revelado para a gente é que defender a ciência e a pesquisa é fundamental. E era justamente o oposto que esse governo federal vinha fazendo, cortando o financiamento para as universidades brasileiras, né? E cortando também o estímulo às pesquisas. Pra você ter noção, um dos principais pesquisadores que abandonou praticamente o seu doutorado, abandonou no sentido de parou as suas atividades de doutorado e começou a fazer pesquisas voltadas para o mapeamento da Covid-19, né, do vírus em si, em laboratório na UNB. No dia seguinte ele viu que a sua bolsa de doutorado foi cortada num dos cortes feitos pelo ministro da Educação. Então, aqui no laboratório da Universidade de Brasília, isso foi até denunciado pelo Átila, que tem falado muito, é um pesquisador que tem sido um expoente no Brasil todo da discussão da Covid-19. Então, assim, eu acho que e revelou para a gente a importância das universidades. Eu tenho uma vinculação muito forte com a Universidade de Brasília, então minha militância teve momentos fundamentais, decisivos da minha formação como coordenador geral do DCE. Eu sei que a universidade ela é muito potente, poderosa, transformadora, e ela tem cumprido um papel fundamental, tanto nos esforços sociais, os seus projetos de extensão têm feito muita diferença nesse momento. Então, em algumas universidades, a gente tem a atuação dos próprios centros acadêmicos. Eu tenho visto a atuação do Centro Acadêmico de Direito, o CADI, aqui da UNB, que tem feito muita diferença, né, na aglutinação de projetos sociais, angariando também doações para as populações que mais precisam. E também a própria administração da universidade. Nós temos uma reitora, a doutora Márcia Abraão, professora da Geologia, que é uma reitora também muito dedicada, muito comprometida, e ela tem se dedicado a garantir que a estrutura da universidade esteja a serviço tanto de mais testes, então disponibilizando equipamentos que a universidade tem em seus laboratórios para ampliar o número de testes. Ela montou um grupo de trabalho Covid que une pesquisadores de diferentes áreas para desenvolver tecnologias, máscaras, ampliar o financiamento e a prioridade em várias pesquisas que possam refletir apoio à Secretaria de Saúde. Além disso, a Secretaria de Saúde tem contado sempre com a reitoria da universidade, com os diferentes campi aqui da UNB em Brasília, para pensar epidemiologicamente quais passos devem ser dados para enfrentar a Covid, como é que deve ser feito o distanciamento social. Então, a universidade tem sido aí muito pulsante nesse enfrentamento à Covid-19 e eu me orgulho muito disso, inclusive. Não só a administração, mas também a administração liderando esse processo,
mas as iniciativas plurais de centros acadêmicos, projetos de pesquisa, extensão, departamentos, unidades e movimentos que atuam na universidade. A universidade é um corpo muito pensante, né? E sempre faz muita diferença nas cidades. Eu sei que você é de lá, da universidade, tá lá, e a gente sabe que como a universidade é importante numa comunidade, numa cidade. Sim. Fábio, não tem como eu não te perguntar sobre isso, porque o Bolsonaro, né, aí é o centro do poder no Brasil. O Bolsonaro tem ido às manifestações antidemocráticas aí em Brasília, reiteradas vezes, contrariando todas as orientações da OMS, desde o começo da pandemia, nega a existência do vírus, fala que é gripezinha, não apresenta sequer condolências aos mais de 31 mil mortos que a gente já tem no Brasil. E a gente vai ter que falar sobre Bolsonaro, né? Eu queria que você fizesse uma análise para a gente sobre a atuação do governo federal, mas levando em conta também essas idas dele às manifestações antidemocráticas, como é que você tem visto isso aí em Brasília? Enfim, faz uma análise para a gente em loco, né? Que você está aí do lado onde estão acontecendo, infelizmente, essas manifestações. Olha, não me orgulho de estar aqui do lado desse momento, viu? Porque, assim, é realmente... A gente está no fundo do poço no sentido de quem ocupa hoje a presidência da República. É um presidente que não sentou na cadeira da presidência da República. A gente vê aí pelo mundo afora, a Sâmia sempre fala isso, inclusive, um monte de presidentes da República de diferentes matrizes ideológicas, filosóficas, que aproveitaram esse momento para, de fato, ouvir a ciência, ouvir suas autoridades sanitárias e redirecionar a economia para fazer a coisa certa. A gente viu isso em diferentes partes do mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, foi totalmente diferente. A gente teve um presidente que virou as costas para a população, demitiu 2 ministros da saúde que tentaram ir minimamente pelo caminho correto e a regra e orientação da Organização Mundial da Saúde. A gente tem hoje, já há mais de 2, 3 semanas, sem o ministro da Saúde sentado nessa cadeira de autoridade sanitária brasileira definitivo. O governo aposta em ideias falaciosas e fantasiosas para enfrentar aí o coronavírus, abandonando a população, governadores, prefeitos, toda essa teia. E, além disso, alimenta notícias mentirosas, alimenta a engrenagem das fake news, alimenta de forma criminosa atos e manifestações que são contra a democracia e instituições fundamentais para a institucionalidade democrática brasileira. Então, ele tem feito isso, e não só feito isso, como ele é o grande estimulador que as pessoas voltem para a rua e se exponham ao vírus. Então, diferente de vários lugares do mundo que o grande pacto nacional era para enfrentar o vírus, aqui no Brasil o coronavírus encontrou um aliado, e o aliado dele é o Bolsonaro. Então, é um grande problema para a população, porque a Covid-19 tem uma aliança com a presidência da República e o governo federal. Então, a gente fica refém dessa aliança e refém de um presidente autoritário, que desrespeita a democracia, que tem práticas fascistas, porque são práticas que silenciam a diversidade humana, que silenciam instituições, que silenciam a pluralidade, estimulam a violência. Então, quando ele fala de armamento, ele fala praticamente da legalização e da organização de milícias sociais nas cidades, né, com grupos sociais específicos por fora do Estado, para garantir uma ordem, ou uma suposta ordem que só eles defendem, né? A reunião ministerial também, ela refletiu isso. Então, eu lamento muito que o nosso país esteja passando pelo maior desafio da sua história, o maior desafio, sem dúvida, da sua história democrática mais recente, e a gente tenha sentado nessa cadeira um cara do baixíssimo nível, da incapacidade de qualquer diálogo, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que a única solução para esse país, a medida sanitária mais urgente que o Brasil precisa tomar hoje é o impeachment de Jair Bolsonaro. É o Rodrigo Maia desengavetar o impeachment, a população, sem querer, porque o recomendável era não ir para a rua, mas a população começa a ir para a rua contra o fascismo e começa a ir para a rua para pressionar que não haja um golpe no Brasil, que a democracia brasileira seja preservada e que esse presidente possa sair. Sim. Fábio, eu sempre deixo aqui no Entrefala uns 15, 10 minutinhos finais para o pessoal perguntar. Então, dando um aviso para quem está nos assistindo, eu estou transmitindo no Facebook também. Quem quiser ir mandando perguntas para o Fábio, eu vou fazer minha última pergunta agora e depois a gente responde as perguntas de vocês. Fábio, a minha última pergunta é justamente sobre o que você acabou de dizer. A população está, mesmo contrariamente, né,
que isso contraria a orientação de isolamento social, mas a população não está aguentando mais e está começando a ir para a rua. E não só aqui no Brasil, pelo caso específico do fascismo do governo Bolsonaro, mas também no mundo inteiro, né? A gente está vendo 9 dias de manifestações, de dias seguidos de manifestações pela morte do George lá esqueci o nome da cidade agora, lá nos Estados Foi Unidos. George Floyd. Isso. E a gente está vendo manifestações de solidariedade também em outros países, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco do que você está pensando em relação a essas manifestações. Aqui em Goiânia vai ter no domingo e a gente está, inclusive, debatendo isso. Mas como é que vai ser, né? Não é um pouco contraditório? A gente ficou meses pregando isolamento social, mas agora vamos para a rua. Como é que vai ser isso? Eu queria que você falasse um pouco também sobre a organização desses atos aí em Brasília e o que você pensa sobre essa questão do isolamento social, mas, por outro lado, também a nossa necessidade de ir para a rua nesse momento. Olha, realmente é uma contradição. Existe um paradoxo aí, mas eu acho que essa contradição ela não é maior nesse momento do que a necessidade que a gente tem de fazer algo realmente impactante e que demonstre que a população está indignada com os desmandos, né, e tantas medidas equivocadas desse governo. Eu acho que a gente defende o distanciamento social, a gente tem que se esforçar muito para que as manifestações antifascistas e antirracistas possam ser manifestações que respeitem o distanciamento social, que mantenham todas as orientações de distanciamento de 2 metros, utilização de máscara, mas a gente não tem mais o privilégio de ficar em casa. Porque ficar em casa nesse momento, na minha opinião, significa, de alguma forma, até se omitir, né, do processo tão degradante que a nossa democracia tem sido vítima cotidianamente. Eu acho que eu ouço muito o exemplo das ruas, né? E a gente tem visto um exemplo muito grande nos Estados Unidos, da população, e no mundo todo, não só nos Estados Unidos, começou em Minneapolis, mas nos Estados Unidos inteiro, indo para a rua, porque não toleram o racismo e para dizer que vidas negras importam, e não só na palavra, mas fazer com que isso tenha significado nas políticas públicas. Fazer com que isso transforme as instituições como as forças policiais, que têm práticas ainda tão racistas, tão equivocadas. Então, acho que esse exemplo que os Estados Unidos dá, mas também que vários atores no Brasil já têm dado, um dos primeiros grupos a ir para a rua no Brasil, nesse campo progressista, democrático, foram as enfermeiras, que foram para a rua no seu dia, foram para a Praça dos Três Poderes, foram para alguns lugares estratégicos nas cidades, lutarem, lembrarem os mortos, lutarem para que o Brasil tomasse medidas de saúde adequadas para defender a vida das pessoas. Então, eu penso que é uma decisão difícil. Eu acho que quem não está confortável ainda não precisa ir para a rua. As pessoas que têm doenças pré-existentes também não devem ir para as ruas. As crianças, os idosos. Mas a gente precisa, com todos os cuidados necessários nesse momento, ir comparecer e demonstrar que há resistência ao fascismo e ao racismo no Brasil. Sim. Bom, vou começar lendo aqui as mensagens do Facebook. Na verdade, no Facebook tem muita gente assistindo, mas não tem perguntas. Eu vou voltar desde o comecinho aqui, vou ler todas e aí você responde tudo junto no final, pode ser? Pode, não tem muitas, não. Mais comentário. Bom, vamos lá. Flávio Calile é nosso deputado e nos representa. Simone Lalá mandou corações. Júlia Tadini também. Flávio comenta: saber que somos representados na Câmara é muito importante e nos dá muita segurança. Bastos Alexandre mandou uma saudação. Frederico Augusto Frazão. Boa tarde, Mari, deputado Fábio. O Fred é daqui. Do pessoal daqui. Ah, legal. Nick Eric 09. Boa tarde, Fábio Félix. Você é o cara, sou fã. João da Paz Brandão, admiro muito vocês. Agenor Ângelo Oliveira. Fábio, desemprego aqui no DF tá um caos. Pablo Lopes mandou punhos erguidos. Kiara mandou boa tarde.
Ah, Ana Veríssimo, Félix, vem para Belém. Araújo Lima, Amanda. Fábio Félix, maravilhoso. Uma super atuação no DF. Coisa mais linda você. Muita admiração. Ana Veríssimo, orgulho de ter votado nesse rapaz. Nina Viana, Fábio, te admiro muito. Não votei em você porque não te conheci. Agora tem meu voto e torcida para que faça um bom mandato. Ana Veríssimo me lembra de Riacho, além de Ceilândia. E foi no momento que você estava falando do. Bom, Das muitas cidades, palmas. da formação, né? Muitas palmas, fora Bolsonaro. Rafael Alves Oliveira, parabéns por sua atuação enquanto parlamentar. Sua representatividade é salutar para a população LGBTQI+A+. São essas as perguntas e comentários, Fábio. Se você quiser comentar alguma coisa, Eu responder. quero comentar a questão do desemprego, né? Que foi falado aqui, eu acho que é uma questão importante. Primeiro, agradecer a todo mundo que mandou Oh, mensagem, que peraí, mandou chegou um mais oi. uma. Então, deixa eu ler que aí você já responde, pode Tá, ser? pode, Ra- claro. Raquel Alves Cruz, o que você acha do lockdown em apenas algumas regiões do DF? Como ficará as outras regiões atingidas? Bom, aí você já responde todas de uma vez, acho que fica mais fácil. Desculpa ter te Tá. interrompido. Não, que isso. Não tem problema. Primeiro, eu agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí de orgulho, de força, batendo palma. Obrigado a essa força coletiva que dá para a gente condições de continuar, né? Sobre o desemprego, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter, não só aqui no DF, mas aí em Goiânia, no Brasil todo, né? Porque a gente já estava com uma taxa de desemprego muito alta aqui, a gente já tinha cerca de 320 mil desempregados. Imagina agora, né? Depois dessa pandemia, a gente já tem visto muitos estabelecimentos fechando, a gente já tem visto muita gente sendo dispensada dos seus postos de trabalho. Então, nós temos uma preocupação muito grande com essa situação posteriormente, né? E como é que vai ser, a economia vai se sustentar, especialmente com o governo federal virando as costas para microempresas, o governo federal virando as costas para o povo trabalhador. Nosso mandato tem feito estudos nesse sentido e vai se empenhar muito nessa perspectiva da luta pelo emprego e para que a gente possa viabilizar estratégias e programas de garantia do emprego aqui no DF. Segunda pergunta sobre o lockdown. É porque tem rolado um boato nos últimos dias do governo de que ele decretaria lockdown isolado em algumas cidades. Né? O lockdown seria aquele confinamento ou bloqueio mais radical em algumas cidades locais. O que eu penso sobre isso? Não é fácil pensar política pública nesses tempos de coronavírus. Não é fácil pensar os manejos de distanciamento nesses tempos. A gente sabe disso. Mas eu acho que tem uma incoerência aí muito grande do governo. A incoerência é, enquanto ele inicia um processo muito radical de flexibilização, ele quer escolher alguns territórios para emplacar um bloqueio ou um lockdown. Eu acho que são gestos muito contraditórios e que não ajudam a gente a garantir o distanciamento social na cidade. Como é que você vai fazer um lockdown ou um confinamento em Ceilândia, sendo que as cidades aqui, diferente dos municípios de um estado, elas são muito integradas. As regiões administrativas elas são muito coladas. Então não é fácil você impor algum tipo de medida, né, sendo que elas estão muito coladas aqui. Ainda, o índice de incidência na Ceilândia é menor do que em alguns bairros de classe média alta ou bairros ricos da cidade. Então é importante dizer também que o governador não pode pesar a mão do lockdown ou pesar a mão do confinamento nas regiões periféricas e deixar as coisas com tranquilidade nas regiões mais ricas da cidade. A gente não quer que as decisões sejam pautadas por essa métrica. Então, primeiro, a gente tem apontado a incoerência, a gente não quer que as decisões sejam pautadas por essa métrica, mas, por outro lado, a gente sabe que talvez seja necessária a decretação de algum tipo, Raquel, de confinamento e bloqueio em algumas cidades, sim. Nós vamos precisar pensar tecnicamente se isso funciona. Agora, eu acho que só faz sentido a decretação desse bloqueio se o governo fizer uma retomada da política de distanciamento social em todo o DF. Porque aí você pode decretar um bloqueio mais radical em alguns territórios que estão tendo um aumento maior, um aumento mais acelerado. Mas isso precisa ser explicado tecnicamente. Isso não pode acontecer à revelia da cidade, à revelia das lideranças comunitárias, à revelia do Conselho de Saúde de cada uma dessas regiões administrativas. Isso tem que ser feito em diálogo com a população, com uma explicação técnica que não pareça para a população que está sendo feito um apartheid,
com alguns segmentos mais periféricos. Então essa é a minha posição, nós estamos estudando muito e a gente acha que qualquer decisão tem que ser tomada com orientação técnica, de autoridades sanitárias, de pesquisadores, e não pode ser baseado em definições políticas que pairam na cabeça dos políticos e do governador do Distrito Federal. Bom, Fábio, a gente te agradece muito, eu te agradeço demais ter topado o convite para participar do Entre Fala. Peço desculpas, eu estou um pouco nervosa hoje, mas eu não sou jornalista também. Não sei se a Júlia te comunicou isso, que a gente fez contato através da Júlia. Eu faço o Entre Fala, mas eu não tenho a formação na Mas tá área, então... muito legal, tá ótimo Entre Fala. Tá zero nervosa, tá achando que você tá ótima. E eu te agradeço demais, muito obrigada por ter participado e muito obrigada pela sua atuação aí no Distrito Federal, que, como eu já disse várias vezes, é admirável e todo mundo aqui também disse nos comentários. E aí eu queria deixar esse tempinho final para você dizer alguma coisa que eu não te perguntei, deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo, enfim, se despedir, fazer suas conclusões finais, fique à vontade. Obrigado. Mari, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Muita força para você aí na luta em defesa dos direitos humanos, na construção do PSOL, na luta da sua categoria aí em Goiânia. Conta com a gente aqui, com apoio, suporte, porque você precisar. A gente sabe que nesses tempos aí de trabalho remoto, de confinamento, de distanciamento social, a nossa vida não anda tão fácil, tão simples, até do ponto de vista da saúde mental. Então eu desejo às pessoas muita força nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Tenho certeza que juntos e com organização coletiva, com posicionamento firme, a gente vai conseguir superar esse momento delicado que a gente está enfrentando, né? E mantenha o distanciamento social. Quem pode, mantenha o distanciamento social, mas não deixem de se posicionar. Então, domingo a gente vai ter um dia decisivo aí contra o fascismo no Brasil. A gente precisa mandar um recado nesse país para esse governo autoritário. Eu acho que é um momento também importante da gente se posicionar. E para quem de Brasília está assistindo a gente, ou das redondezas aí do Goiás, de outros lugares, o nosso mandato, independente da região, também está à disposição de vocês, o Gabinete 24 aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Adoro o Gabinete 24, Fábio. Muito obrigada, Valeu. querida. Obrigadão, viu? Espero que a gente possa se encontrar em Brasília em breve. Ou em Goiânia, quando eu for aí, né? Ou em Goiânia, quando você vier visitar a sua família, ou para minha campanha, né? Também, é isso, nós vamos para a campanha, com certeza. Muitíssimo obrigada. E avisando o pessoal que está assistindo, amanhã a gente não vai ter Entre Fala, seria do Maranhão, mas a convidada, infelizmente, teve que cancelar porque o pai dela foi diagnosticado com Covid. Então, amanhã não vai ter Entre Fala, mas a gente segue no sábado com a entrevistada para falar sobre o Mato Grosso do Sul. Obrigada, Fábio. Tchau, beijão, se cuida.